Na noite antes de uma entrevista de emprego, eu já tinha respondido tudo. Qualidade, defeito, trabalho em equipe, onde eu me via daqui 5 anos. Na minha cabeça, aquela entrevista estava praticamente resolvida antes de começar. Se a pessoa me perguntasse isso, eu falava aquilo. Se ela viesse por outro lado, eu já tinha um exemplo pronto. Acho que eu só não tinha ensaiado a cor da parede da sala, porque o resto estava tudo organizado. Só lembro que ela veio um pouco diferente do jeito que eu tinha imaginado. Nem precisava ser difícil, bastou ela perguntar de um jeito que eu não tinha ensaiado e pronto. Aquelas 15 respostas que eu já tinha preparado sumiram. Eu respondi do jeito que deu e a conversa seguiu e fui embora. Claro que a resposta perfeita apareceu depois. Ela sempre aparece, quando já não serve para absolutamente nada. Mais tarde, no banho, eu refiz a entrevista inteira. Nessa segunda versão, eu fui muito bem. Também é fácil, né? E bem numa entrevista quando você escreve a fala dos dois. A entrevistadora da minha cabeça colaborava. Ela perguntava exatamente aquilo que eu precisava para a próxima resposta entrar certinha. Durante muito tempo eu chamei isso de preparação, e uma parte era mesmo, só que tinha outra coisa escondida ali. Eu não estava ensaiando apenas o que eu queria dizer, eu estava tentando ensinar a outra pessoa também. Queria chegar numa conversa em que ninguém pudesse me surpreender. Foi aí que eu comecei a desconfiar. Passar muito tempo pensando numa situação não quer dizer que eu entendi melhor. Às vezes eu estava só me preparando, em outras tentando impedir o mundo de sair do meu roteiro. Pensar, refletir e ficar rodando dentro da própria cabeça podem parecer a mesma coisa e não é não. É essa a diferença que eu quero te mostrar aqui hoje. Não para descobrir como desligar a cabeça, mas se você souber, a questão aqui é para você entender o que ela faz quando não para quieta. Quando eu era mais novo, eu fazia a mesma coisa com um amigo, com um cliente, qualquer conversa em que eu pudesse sair por baixo. Ensaiava minha fala, a resposta da pessoa até a frase final, aquela que encerraria o assunto de um jeito bem bonito. Na minha cabeça, eu era extremamente articulado. O problema começava quando a pessoa real abria a boca. Ela nem precisava discordar, bastava começar por outro lugar, lembrar de uma parte que eu tinha deixado de fora ou fazer uma pergunta simples. Pronto, tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça desaparecia. Pensar antes ajuda. O problema começa quando preparação vira promessa de controle. Aí o imprevisível parece erro e depois eu não corrigia só a minha resposta, corrigia a história inteira no meu pensamento. O meu tom ficava calmo, a fala da outra pessoa ficava um pouco mais absurda e eu, claro, sempre saía muito bem na nova versão. Só que se a história muda cada vez que eu penso nela, o que exatamente eu estou analisando? A gente costuma tratar uma lembrança como se tivesse uma câmera guardada na cabeça. Você aperta o play e pronto, a conversa volta exatamente como aconteceu. Só que não é bem assim, né? Ela volta meio remontada, tudo meio apagado e malemar a gente sabe como que foi mesmo. Lembra que brigou com os amigos ou com a família, mas nem sabe direito do porquê. Lembra que foi interrompido e esquece também que interrompeu? Não precisa ser uma mentira consciente. Ninguém senta no sofá e fala: agora eu vou falsificar essa lembrança para ficar com toda a minha razão. A história já volta com alguns cortes. A câmera da memória, por uma coincidência impressionante, costuma pegar o nosso melhor ângulo. Então eu posso passar 1 hora analisando uma discussão e mesmo assim analisar uma versão bastante favorável a mim. Parece reflexão porque eu estou pensando há muito tempo. Só que o tempo não prova profundidade. Às vezes eu só repeti a mesma conclusão por 1 hora, com palavras um pouco diferentes, e eu fui perfeitamente razoável, e a outra pessoa, por algum motivo misterioso, não percebeu. Foi aqui que a pergunta começou a mudar para mim. Em vez de eu ficar apenas me perguntando o que eu deveria ter respondido, veio outra coisa. Por que aquilo me incomodou tanto? Eu não sabia responder? Eu me senti mal em dizer que eu não sabia? Eu queria de fato resolver alguma coisa ou só não queria sair por baixo? Parece uma troca pequena, mas agora eu também entro na história. Antes eu olhava a fala do outro, o erro dele, até mesmo sua reação. Examinava tudo, menos o que eu tinha feito ali. Eu ainda posso discordar da pessoa, ainda posso achar que ela exagerou. Só não fico automaticamente no único lugar da história em que ninguém precisa mudar nada. Às vezes a resposta não é nada de bonita, e é só isso. E é nessa parte em que eu fui meio babaca. Não toca música, não aparece uma luz no teto e você não desbloqueia uma versão superior de si. Você percebe e fica até mesmo um pouco sem graça, e segue com uma informação que antes mesmo estava evitando. E também tem vezes que não existe grande descoberta alguma. Você respondeu mal porque estava cansada, não entendeu a pergunta, pensou numa frase melhor depois, como todo mundo pensa. E acabou. Nem todo incômodo esconde um trauma, um chamado ou uma verdade secreta sobre você. Às vezes foi só uma terça-feira ruim. O problema é que só passar mais tempo sozinho não separa uma descoberta de uma repetição, então eu precisava de algum critério. O que muda quando uma ideia deixa de apenas circular e começa a ser examinada? Por muito tempo eu colocava tudo isso dentro da mesma palavra: pensar. Ensaiar uma resposta era pensar, inventar uma história era pensar,
Refazer um atendimento era pensar. Ficar voltando numa discussão também era pensar. É muito cansativo. E realmente era. A cabeça que estava fazendo coisas bem diferentes em cada caso. Eu fui encontrar uma separação útil num sujeito chamado John Dewey. Ele escreveu um livro com um nome bem direto, Como Pensamos. Para o Dewey, uma coisa é ter ideias passando pela cabeça, outra é pegar uma delas e investigar de verdade. A reflexão começa quando uma ideia interrompe o automático e faz você testar o que sustenta aquela ideia. Falando assim, parece que eu vou colocar uma lousa aqui do lado e uma explicação bem chatona, mas a diferença é bem comum. Pega o exemplo do cliente. Eu posso passar o resto do dia inventando uma resposta mais bonita, como se o objetivo fosse voltar no tempo e impressionar uma pessoa que já foi embora. Ou posso perceber que a pergunta dele revelou uma coisa que eu ainda não sabia explicar. Agora apareceu algo concreto. Posso pesquisar, perguntar para alguém ou da próxima vez eu vou falar o seguinte: olha, eu não tenho a resposta agora. Deixa eu confirmar e eu já te trago a resposta. Na discussão com um amigo acontece a mesma coisa. Eu posso gastar um tempão criando a frase que deixaria ele sem resposta. Ou posso perceber que estava mais preocupado em não parecer errado do que entender o que ele queria dizer. Isso não transforma o meu amigo no sábio da montanha e eu no idiota da história. Só tira a conversa daquele tribunal imaginário em que eu já entrei como advogado, testemunha e propriamente o juiz. A diferença entre reflexão e ruminação também não está só no tempo, está no movimento. Apareceu algum dado novo? A pergunta mudou? Entrou uma possibilidade que eu não enxergava? Ou eu só reescrevi a mesma conversa sem deixar nenhuma informação entrar? A ruminação também parece trabalho. Ela cansa, ocupa um tempo e dá a sensação de que alguma coisa importante está acontecendo. Por isso é tão fácil confundir. A reflexão pode começar do mesmo incômodo, mas em algum momento mexe na pergunta, procura informação ou admite uma parte que estava ficando de fora. Esse critério ajuda, mas só mostra o movimento em que a cabeça está fazendo agora. Algumas voltas começam bem antes da conversa. São regras antigas que já chegam com a conclusão pronta. Uma dessas regras me pegava numa situação aparentemente boba. Você trabalha a semana inteira, tenta cuidar do que precisa, tenta estar presente com a família e de madrugada resolve jogar um pouco enquanto todo mundo dorme. Ninguém está sendo incomodado, a televisão está sem som, a porta está fechada e aquele é o único pedaço do dia que parece que realmente é seu. Mesmo assim, no meio de tudo isso, vem a pergunta: será que eu deveria estar aqui? A dúvida pode fazer sentido. Vai que você está dormindo pouco, se afastando de alguém ou usando o jogo para lidar com uma outra coisa. Isso acontece, é normal, faz parte. Também pode ter uma regra antiga dizendo que todo minuto livre de um adulto precisa ser útil. Se você não está produzindo, ajudando alguém, dormindo no horário certo ou resolvendo um problema, parece que está fazendo alguma coisa errada. Como é que separa uma coisa da outra? Não vem uma resposta pronta. Você olha para o que está acontecendo de verdade. Isso está prejudicando uma relação? Está atrapalhando o dia seguinte? Você combinou alguma coisa e não cumpriu? Ou existe só uma culpa meio solta porque descansar daquele jeito não parece o adulto bastante? É aí que aparecem aquelas frases que a gente ouviu tanto que nem percebe mais que são frases. Homem que é homem tem que aguentar. Quem trabalha de verdade não reclama. Família é família. Depois que vira adulto tem que parar com certas coisas. Não quer dizer que todas elas sejam sempre erradas. O problema é quando usa uma frase que cabia numa história virar regra para qualquer dia e para qualquer hora, sem ninguém olhar de novo para ela. Para mim é aqui que a filosofia começou a aparecer. Não porque surgiu um filósofo explicando o videogame, mas porque uma regra que parecia óbvia parou de passar batida. De onde veio isso? Ainda faz sentido? Vale em qualquer situação? Se eu continuar vivendo por essa regra, que tipo de vida ela vai montar sobre mim? A gente faz esse tipo de pergunta com o trabalho, com o dinheiro, relacionamento, família, um monte de coisa. A gente só não fala: estou examinando os valores que orientam a minha existência. E ainda bem, inclusive porque ninguém aguenta conversar assim. Como que a gente realmente fala? Cara, será que eu não tô fazendo merda? O assunto pode ser filosófico, o português continua sendo do nosso. A gente costuma imaginar que a filosofia começa num livro. Abre o livro, encontra o nome grego, lê 2 palavras que precisam pesquisar no Google e pronto. Agora começamos. Só que na vida da maioria das pessoas, a pergunta chega primeiro. O livro ele entra depois, quando a conversa já estava acontecendo e a gente percebe que não foi o primeiro a se esbarrar nela. Só que a pergunta também chega antes da resposta e sozinha a cabeça tende a puxar tudo de volta para o caminho que já conhece. É numa conversa comum que dá para perceber o que uma segunda voz consegue fazer: separar 2 coisas que dentro da gente pareciam uma só. Tem conversa de amigo que começa por um assunto qualquer e quando você percebe já foi parar em outro lugar que ninguém planejou. Alguém fala do trabalho, diz que quer sair de lá, que não aguenta mais ou que quer largar tudo. O amigo escuta e pergunta: tá bom,
Mas você quer mesmo sair ou queria que as coisas fossem diferentes? Parece uma pergunta simples, mas ela separa duas coisas que estavam grudadas. Pode ser que a pessoa não queira abandonar o trabalho inteiro. Ela quer parar de trabalhar daquele jeito, com aquele chefe, naquele horário, ou com a sensação de que nunca termina nada. A primeira frase era: quero largar tudo. Agora apareceram dois caminhos. Às vezes a pessoa vai falando, se ouvindo e corrige a própria ideia. Não, 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 peraí. Acho que não é bem isso. Esse não é bem isso vale muito. A primeira explicação que aparece costuma ser a mais fácil de alcançar, não necessariamente a mais completa. Eu tô assim porque o meu chefe é um completo idiota. Pode ser verdade. Enquanto a pessoa fala, percebe que também está frustrada porque escolheu uma área que já não combina tanto com ela. Uma coisa não apaga a outra. O chefe ainda pode ser difícil, porém só apareceu uma parte nova. O outro faz uma pergunta que você não preparou. Ele não segue um roteiro da sua cabeça. Às vezes entende errado e, claro, às vezes fala até mesmo uma besteira. Mas também consegue tocar numa parte que você estava passando rápido demais. Um livro pode fazer a mesma coisa. Deixar na conversa uma pergunta que sua cabeça não preparou. E por isso que a filosofia na vida comum não pode significar qualquer resposta vale. Uma voz de fora atrapalha a resposta pronta. Só que eu também consigo levar essa voz para dentro e continuar dirigindo as duas falas. Daí vem outra dúvida. Conversar comigo mesmo basta ou a cabeça sabe montar um diálogo em que ninguém se contraria dela? Essa filósofa alemã, que não sei pronunciar o nome dela, descreve o pensamento como uma conversa silenciosa com você mesmo. Eu gosto dessa imagem porque conversa pede resposta. Você fala e se escuta e de vez em quando percebe, peraí, eu acho que isso não fecha. Nessa conversa pode aparecer uma resposta inconveniente. Você percebe que não estava defendendo uma ideia porque acreditava muito nela, só que não queria admitir que poderia estar errado. Ou percebe que sua dúvida não era exatamente: será que eu devo fazer isso? Ou será que vão continuar gostando de mim se eu fizer? Parece a mesma pergunta, mas não é. Só que essa conversa interna também consegue virar esconderijo. Dá para entender tudo e continuar exatamente igual. Você descobre por que fez aquilo, encontra uma palavra para o negócio, conecta com a infância, com o trabalho, com a fase da lua e daí faz de novo. Eu já fiz isso. A explicação fica tão boa que parece que alguma coisa foi resolvida. Saber explicar dá uma sensação boa mesmo. Você organiza o caos, coloca o nome, liga um ponto no outro. Só que entender por que você evita uma conversa não faz a conversa acontecer. Descobrir que está vivendo por uma regra, já que não faz sentido, também não faz a regra sumir na manhã seguinte. É nessa hora que pensar demais consegue se fantasiar de profundidade. Você não está fugindo da conversa, está analisando o melhor momento. Não está com medo de escolher, está avaliando todas as possibilidades. E mais uma, não está adiando, só quer entender mais detalhes antes de tudo. E tudo isso pode ser uma verdade, por um tempo. Depois da 20ª análise, começa a ficar um pouco suspeito. Esse virou um teste para mim. Apareceu algo que eu não sabia ou eu só fiquei melhor em defender a conclusão antiga? Se nada entrou, uma pergunta, um dado ou uma discordância, pode ser que a próxima parte do pensamento não seja mais da cabeça. Pode estar numa resposta que eu ainda nem deixei ao mundo dar. Entender uma situação e fazer alguma coisa com ela são momentos diferentes. Às vezes você percebe que devia pedir desculpa. Beleza, a reflexão chegou até ali. Ainda falta pegar o celular, mandar a mensagem e aceitar que a outra pessoa pode não receber aquilo do jeito que você ensaiou. Em outro caso, você percebe que está aceitando uma coisa que não gostaria de aceitar. Entende quando começou, lembra por que costuma ceder e até encontra uma palavra bonita para descrever. Ainda vai precisar entrar naquela conversa e falar, e pode sair tudo bem diferente da versão impecável que aconteceu no banho. Quando você faz alguma coisa de verdade, aparece uma parte que a cabeça sozinha não tinha como fabricar. Achou que queria sair de um trabalho, recebeu uma proposta e percebeu que o medo não era só dinheiro. Tinha apego, costume e gente de que você gostava dali. Achou que a conversa seria uma briga e descobriu que a outra pessoa também estava esperando uma chance de falar. Ou aconteceu ao contrário e você percebeu que a situação era mais difícil do que imaginava. Chega uma hora em que todo dado que falta está do lado de fora. Isso também acontece quando a decisão dá errado. É chato, claro, mas agora existe algo concreto para pensar. Antes você tinha 20 hipóteses, depois, pelo menos, tem uma experiência. Não estou falando para sair fazendo qualquer coisa, só existe um ponto em que pensar mais deixa de trazer informação, porque a única resposta possível depende do contato com a situação real. E mesmo quando você pensa, conversa e decide, não existe a garantia de resultado bom. Você pode pedir desculpa e a pessoa continuar chateada. Você pode se posicionar e ouvir uma resposta ruim.
Pode tomar uma decisão com cuidado e meses depois perceber que não era a melhor. Pensar não controla o resultado. No máximo, ajuda a entender por que você está escolhendo aquilo e qual risco aceita correr. Às vezes, o resultado da reflexão é bem pequeno. Você espera a raiva baixar antes de responder uma mensagem. Admite que não sabe uma coisa no trabalho. Para de preparar uma defesa e pergunta o que a outra pessoa quis dizer. Ou aceita que aquele momento ainda não tem resposta suficiente. Eu gosto dessa última possibilidade porque nem toda pergunta precisa terminar no mesmo dia. Tem coisa que depende de tempo, de conversa, de viver mais um pouco. Falar eu ainda não sei também é uma resposta. Só que quando ainda vira esconderijo, sobra uma pergunta. Que informação só pode aparecer se eu deixar a realidade responder? Se eu tivesse uma entrevista amanhã, eu ainda ensaiaria algumas respostas. Pensaria no que poderiam me perguntar, lembraria de exemplos e tentaria chegar minimamente preparado. A diferença é lembrar que eu consigo preparar a minha parte. A outra pessoa continua sendo outra pessoa. Hoje, quando me pego nisso, tento perceber. Apareceu alguma coisa nova ou eu só estou reescrevendo a mesma cena? A pergunta mudou ou a próxima resposta não está mais aqui dentro e depende de uma conversa que eu ainda não tive? Eu ainda me preparo para algumas discussões e descubro a frase perfeita quando ela já não serve para nada. A diferença é que hoje eu tento parar antes de escrever a fala do outro. Às vezes, em vez de mostrar uma defesa inteira, cabe perguntar: quando você disse isso e o que você quis dizer? A resposta pode ser a que eu não previ, ainda bem, porque tem outra pessoa ali. Pensar pode preparar, revelar uma regra ou evitar um impulso, mas pensar bem deixa alguma coisa de fora entrar em cena. Um dado, uma discordância, um risco, até um não sei. Na entrevista imaginária, eu controlo as duas cadeiras e, na real, a cadeira da frente nunca é minha. Para mim, é aí que a filosofia volta para a vida comum. Não quando a cabeça fala mais bonito, mas quando ela aceita uma resposta que não escreveu. Eu penso daqui, você pensa daí. Tchau!